É uma grande honra poder estar aqui. Eu jamais poderia negar um convite do Conselho, ainda mais nessa comissão. Eu fiz parte do grupo de trabalho da MTN, foi uma grande honra e foi um grande aprendizado também, porque os colegas que aqui trabalham com a MTN sabem como realmente é um grande desafio para nós. Por quê? A MTN ainda é muito novo na nossa profissão. Embora ela tenha sido criada em 1998, nós ainda temos poucas equipes em ação. Então, ainda nós temos poucas equipes para trocar informações, como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa apresentação. Então, depois nós vamos ter uma aula da doutora Lenita falando sobre a legislação. Mas eu vou tentar colocar quais são os desafios. Os novos desafios do nutricionista em MTN. Só que, primeiro, eu gostaria de falar um breve histórico da MTN. Por quê? Para a gente se situar melhor, saber de onde que ela surgiu. E ela surgiu, infelizmente, de uma fatalidade. Por quê? No ano de 1997, nós tivemos várias publicações no nosso país, em várias cidades, concomitantemente, a respeito de morte de bebês e prematuros e alguns adultos também, por contaminação de nutrição parenteral. E aí, vocês sabem como é. Tudo que envolve especialmente crianças e prematuros, e imprensa cria, né, todo aquele aspecto muito maior do que é necessário, inclusive. E também é justo. Então, eles foram investigar qual era o problema. Quando eles foram investigar essas mortes por nutrição parenteral, eles verificaram que cada hospital fazia de uma maneira diferente. Então, assim, não tinha paramentação adequada, não tinha manual de terapia nutricional, de nutrição parenteral, não tinha boas práticas de nutrição parenteral, e isso assustou muito o Ministério da Saúde. Quer dizer, aquelas crianças prematuras, os bebês e alguns adultos morreram por má prática de terapia nutricional parenteral. E isso causou um mal-estar muito grande perante ao nosso Ministério da Saúde. Quer dizer, pessoas estavam morrendo por incompetência de terapia nutricional parenteral. E, coincidentemente, eu acho que foi uma coincidência, eu digo feliz, porque vocês vão ver qual o desfecho que isso teve, foi publicado o estudo do IBRANUTRI, que é um inquérito brasileiro do Estado nutricional. O que aconteceu nesse estudo? Foi um estudo realizado em 29 estados brasileiros, com 4.000 pacientes. É o maior estudo de desnutrição da América Latina realizado no nosso país até hoje. E esse estudo mostrou o quê? Quase metade da população internada no nosso país, ou seja, 48,1% da população internada nossa apresenta algum grau de desnutrição. E isso causou um impacto extremamente negativo. Foi publicado nos principais jornais do país, apareceu no Jornal Nacional, apareceu no Fantástico, apareceu em toda a mídia brasileira. E aí o Ministério da Saúde começou a ligar os fatos. Crianças prematuros e adultos morrem por nutrição parenteral contaminada. Metade da população internada tem algum grau de desnutrição, ou seja, tem alguma coisa muito errada acontecendo no nosso país. Nós temos que tomar uma providência antes que... Obrigada, César. Antes que alguma coisa mais grave aconteça com os nossos pacientes internados. E o IBRANUTRI mostrou, quem conhece o IBRANUTRI deve lembrar, que ele mostrou uma coisa muito pior do que metade da população internada desnutrida. Mostrou um descaso muito grande com a terapia nutricional. Por quê? Se a gente parar para pensar, se quase metade da população
era desnutrida, eles teriam que ser tratados, não teriam? Com terapia nutricional? Alguém sabe me dizer aqui quantos pacientes do Ibranutri receberam terapia nutricional? Quem acertar, o César vai dar um brinde. Alguém sabe? César, se eles soubessem qual era o brinde, hein? Somente 10% foram tratados. Ou seja, 90% dos pacientes não receberam tratamento algum. Ou seja, tinha um descaso muito grande em relação ao estado nutricional dos nossos pacientes. E também mostrou uma coisa péssima também, muito péssima. Quanto mais tempo o paciente fica internado, maior o risco relativo de desnutrição. Então, por exemplo, se o paciente chegar no hospital e ficar 15 dias internado, isso aumenta o risco relativo de desnutrição em 3 vezes mais. Então, para dar um exemplo prático, é como se você falasse para o paciente: você quer perder peso? Não vá para o SPA, vá para o SUS. É assim. Em outras palavras, seria isso. Então, o Ministério da Saúde levou um choque. Aí ele ligou uma coisa com a outra. Daí surgiu, então, a primeira portaria de legislação de terapia nutricional, que foi a 272, que eu não vou me prender a ela, porque é o tema da minha colega, a doutora Lenita, que vai ser a próxima apresentação. E depois surgiu a de enteral, que depois ela vai falar sobre elas. Mas aqui que surgiu a formalização da equipe multiprofissional de terapia nutricional no nosso país. Por quê? O Ministério da Saúde chamou um farmacêutico do Hospital das Clínicas, do Instituto Central, que é onde eu atuo, e pediu para ele coordenar essa portaria de terapia nutricional. E eu tive a chance de participar também da criação dessa portaria de terapia nutricional. E aí foi criada a MTN oficialmente no nosso país em 1998. Então, ela pede que tenha um kit mínimo: um médico, um enfermeiro, um farmacêutico e um nutricionista. Só que assim, não significa que outros profissionais não sejam bem-vindos. Inclusive, a nossa equipe do Instituto Central, nós temos a fonoaudiologia, que é essencial para a equipe, e o serviço social. Sem o auxílio deles, a nossa equipe não seria tão boa quanto a gente considera, tão eficaz, né? Vamos dizer assim. Então, outros profissionais são extremamente bem-vindos, mas oficialmente, segundo a portaria, é o que eu quero dizer para vocês. É necessário também a presença de um coordenador clínico, que, por enquanto, tem que ser um profissional médico. A gente tem tentado mudar o perfil desse profissional ao longo dos anos. Então, nós estamos tentando, né, como equipe multiprofissional. E também nós temos um coordenador técnico administrativo. E nas portarias de legislação de terapia nutricional, cada profissional tem o seu papel definido e tem a parte de boas práticas de cada um. Então, cada um tem definido o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, tem as portarias, tem um checklist, você tem todos os passos do que você deve fazer dentro do seu serviço de terapia nutricional. Então, aqui, resumidamente, o médico, essencialmente, é a indicação, prescrição e colocação de catéter central da nutrição parenteral. Nós, nutricionistas, resumidamente, triagem e avaliação do acompanhamento e evolução do estado nutricional do nosso paciente. A equipe de farmácia, a responsabilidade maior com a interação dos medicamentos, a nutrição parenteral, e a enfermagem, administração da nutrição enteral e parenteral, além dos cuidados, né, com a própria administração.
Também, na equipe de terapia nutricional, para você ter uma equipe, você não pode ter uma equipe informal. Você precisa ter uma equipe que seja cadastrada na Secretaria da Saúde e depois no Ministério da Saúde. Então, nós temos uma série de documentos que têm que ser preenchidos, uma série de requisitos que têm que ser de acordo com a legislação. Então, isso também a Lenita vai abordar, então eu também não vou me prender muito. Mas isso significa que a nossa equipe tem que ser registrada, cadastrada e aprovada, então ela é publicada no Diário Oficial, só depois que a nossa equipe existe oficialmente. Então, quando foi aprovada a portaria 272, nós nos cadastramos, veio o Ministério da Saúde, nós passamos por uma auditoria e depois foi publicado no Diário Oficial a existência da nossa equipe. E aí a gente faz aquela pergunta: por que ter uma MTN? Será que se a gente tiver essa equipe, com esses profissionais, realmente a gente consegue diminuir a desnutrição intra-hospitalar? Será que a gente consegue ter uma eficácia dentro da nossa instituição? Será que realmente isso funciona? Vamos ver o que a teoria fala. A teoria diz que sim. Se você tem uma equipe especializada que é direcionada para isso, com certeza sim. O custo-benefício é muito alto para a sua instituição. Principalmente quando você pensa em prescrição de nutrição parenteral. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando você entra numa instituição e tem um número de prescrição de parenteral muito alta, significa que ninguém está estudando muito. Porque a primeira via que a gente deve pensar sempre é a nutrição enteral. Ela deve ser a via preferencial. Claro que a gente não deve esquecer das indicações da nutrição parenteral. Mas cuidado, talvez você esteja indicando erroneamente. Então, os estudos mostram que quando você tem uma indicação muito alta, talvez você não esteja sabendo indicar a nutrição enteral adequadamente. Então, uma MTN consegue melhorar muito isso. Tem estudos mostrando complicações menores da nutrição parenteral, menor uso de medicamentos, menor custos para a instituição, implantação de manuais, de protocolos. Então, a literatura ela é muito clara. Se você tem uma equipe atuante, você melhora o monitoramento nutricional e a terapia da instituição. Agora, um outro assunto que eu acho que é um grande desafio para nós nutricionistas: criação de protocolos. Por quê? Nós, nutricionistas, temos um certo receio de seguir alguns protocolos. Mas protocolo, tão difícil, melhor a gente fazer a rotina. Mas eu digo para vocês, se a gente não faz protocolo, não funciona. E um dos requisitos da MTN, uma coisa que eu aprendi muito com a MTN, sem protocolo não funciona. E é um dos requisitos da MTN. Então, a gente teve que colocar isso dentro da nossa equipe. E para fazer os protocolos, a gente tem que fazer direcionado, assim, baseado nas diretrizes, tanto internacionais como nas nacionais. Só que não adianta a gente pegar um protocolo internacional e traduzir, colocar lá no Google Tradutor. Por quê? Não vai funcionar. Você tem que adaptar para a sua realidade, para a realidade da sua instituição. Só assim que realmente ele vai dar certo. Você tem que discutir com a sua equipe e, mais difícil do que você criar o protocolo, é você treinar a equipe para ele funcionar. Né? Não adianta você chegar na enfermaria e falar: olha, agora nós vamos ter um protocolo de diarreia novo, e virar as costas. Tchau. Então, a partir de amanhã, todo mundo vai ter que seguir ele. Alguém vai seguir esse protocolo? Nunca. Então, você vai ter que fazer um treinamento,
vai ter que divulgar esse protocolo. Ele vai demorar pelo menos uns 6 meses para realmente ficar implantado naquele serviço. E depois a gente vai ter que reciclar, ele vai ter que ser revisado a cada 6 meses. É assim que funciona. E isso é papel da MTN. Tudo que se refere à terapia nutricional, nós temos que fazer esses protocolos. E a equipe toda faz. Então, esse é um desafio muito grande que o nutricionista tem. Agora, esse é um desafio de peso. Os indicadores de qualidade. Quem gosta de fazer indicadores de qualidade, levanta a mão. Nem para disfarçar? Nem para... Ninguém gosta. Puxa vida, Lili. Olha, não se fazem mais estagiários como antigamente. Lembra, Lili? O negócio tá feio. Pois é, eu também fazia parte do grupo de vocês. Eu também não gostava. Quando eu comecei a fazer indicadores de qualidade, eu comecei a ter urticária. Por quê? A gente nunca consegue tempo, a gente sempre acha que isso não vai ajudar a vida da gente, e a gente acha que isso não vai resolver nada. É só uma atividade a mais na vida que vai atrapalhar a nossa rotina. Porém, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Por quê? Primeiro, a gente tem que fazer a coleta de dados. Só que a coleta de dados é uma coisa que a gente tem que fazer prospectivamente, né? Uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. E, além da tabulação e análise, a gente tem que divulgar para a nossa equipe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, nós temos lá um dos indicadores de qualidade que a gente faz é saber quanto que o paciente nosso recebe de nutrição parenteral. Porque não adianta eu calcular, o médico prescrever e a enfermagem administrar, se eu não sei quanto que o paciente está recebendo, certo? A única maneira de eu ter certeza, a equipe toda saber se o paciente está recebendo ou não, é a gente ter um indicador de qualidade. Não tem outro. Aí você pode falar, não, mas eu vou lá e checo na papeleta do paciente. Funciona? Não. Pergunto? Não. Somente o indicador de qualidade que me garante isso. Não existe outro jeito. Não tem jeito. E aí, o que a gente faz? A gente vai, coleta todo dia essa informação. Aí, eu faço a tabulação mensal e faço análise. O que acontece? Uma vez por mês, nós temos uma reunião. Então, por exemplo, tem uma reunião na UTI e tem uma reunião na enfermaria. Na reunião, a gente apresenta os dados para a equipe toda. No dia da reunião, a gente apresenta. Então, assim, qual que foi o motivo? A nossa meta é 80%. Não atingimos a meta, foi 75%. Qual que foi o motivo? Foi a empresa de nutrição parenteral que não conseguiu entregar no horário? Foi a enfermagem que não conseguiu administrar o total da nutrição parenteral? Foi o paciente que interrompeu? O que foi o problema? Então, a gente discute em grupo, porque não adianta a gente apontar, falar, foi você, foi você, foi você. Adianta a gente ficar brigando um com o outro, apontando? Não, porque o que importa para a gente é o paciente. A gente tem que pensar nele, a gente está trabalhando por causa dele. Então, quando a gente discute em grupo e acha a solução, a gente faz um plano de ação. Fala, olha, esse mês foi assim. O mês que vem, nós vamos resolver isso e vai ter que chegar a 80%. E aí funciona. Então, os indicadores de qualidade, no começo, a gente enxerga assim. A enfermaria é assim, ou a UTI. Depois que você faz, fica assim. Fica muito bom. Aí você fala, nossa, eu consegui resolver os problemas. Então, só depois que a gente começou a fazer os indicadores de qualidade de terapia nutricional que a gente conseguiu resolver alguns problemas. E em conjunto com a equipe.
Porque assim, não adianta o nutricionista sozinho. O nutricionista sozinho não vai resolver o problema. Não adianta a gente querer, mas a enfermagem não ajuda, o médico não ajuda. Não, você tem que resolver junto com a sua equipe. Então, indicadores é uma boa coisa. Acreditem em mim. Agora, uma outra coisa. O que eu acho que a gente teve de evolução dentro dos desafios da MTN? O que eu acho que melhorou aí ao longo desses anos? A dieta enteral. Vocês são novos, né? São bebês perto da gente, né? Então, eu vou mostrar para vocês a evolução da dieta enteral que a gente teve ao longo desses anos aí, para vocês verem como vocês já nasceram beneficiados com a dieta enteral. Por quê? Na década de 60, eu não sei se vocês sabiam, mas a dieta enteral era a mesma dieta via oral, só que liquidificada. Vocês já imaginaram o que era o paciente receber essa dieta enteral? O número de intercorrências que eles tinham, de diarreia, náuseas e vômitos. Depois da evolução, foi para leite, farinha destrinizada e extrato de carne. No final da década de 60 e 70, no HC foi desenvolvida essa dieta para jejunostomia. Olha, Lili, para você matar a saudade. Não que a Lili seja dessa época, veja bem. É porque quando ela trabalhou lá, eu fui estagiária dela, né? Agora piorou. Agora piorou, né, Lili? Não, mas eu estou falando que você não é da década de 60 e 70, Lili, é isso que eu estava falando. É isso. Então, era uma dieta à base do leite de soja. Só para vocês terem ideia como ela era feita, ela deixava a soja de molho, era submetida à cocção 30 minutos, depois era liquidificada, depois mais 10 minutos de cocção e depois era coada numa peneira. Simples, prático e rápido, né? E essa dieta, ela foi divulgada não só aqui em São Paulo, mas para o resto do Brasil, inclusive em alguns países da América Latina. Só que as sondas enterais, elas eram do material muito grosso, era de grosso calibre, né? Elas eram muito duras, né? Então os pacientes tinham muito incômodo em relação ao uso dessas dietas, dessas sondas enterais. Mas essas dietas à base de soja, elas tiveram uma melhora em relação à dieta via oral liquidificada, né? Sem dúvida nenhuma. Mas também tinham lá suas inconveniências. Mas, por um bom tempo, elas foram utilizadas. E assim, concomitantemente, no final da década de 60, nos Estados Unidos, foi desenvolvida a primeira dieta enteral americana chamada Vivonex, que era uma dieta elementar. Mas no Brasil, a gente não tinha nada, só usava essa dieta à base de soja ou a dieta via oral liquidificada. E nós tínhamos, com muito orgulho, a nossa nutricionista-chefe da área clínica era a doutora Linda Calil Busadori, a quem eu devo muito, inclusive, a minha formação. E ela, na época, além de ser nutricionista-chefe da serviço de dietética do HC, ela trabalhava também na liotécnica e trabalhava com alimentos liofilizados. E ela se perguntava, se nos Estados Unidos eles fizeram o Vivonex, por que eu não posso fazer aqui uma dieta liofilizada também? E aí, o que ela fez? Junto com o cozinheiro do hospital, com esses ingredientes, ela fez a primeira dieta enteral liofilizada do Brasil, que foi batizada como Lioprotein. Então, foi a primeira dieta industrializada que a gente teve no nosso país. Só que ela não atingia o RDA, ela quase atingia. Mas foi, assim, um evento, né? Imagina, para quem saiu, né, da dieta geral liquidificada, a gente ter uma dieta dessa foi, assim, a 8ª maravilha.
Um ano depois, o Dr. Dan, junto com a doutora Maria Luísa, que era nutricionista-chefe do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui de São Paulo, eles lançaram o Nutrogast, que o único diferencial, além de alguns ingredientes, era que atingia o RDA e a proteína, que era hidrossolúvel. Uma outra coisa que evoluiu muito também, que eu acho que vocês nem sonham, é em relação aos frascos de dieta enteral. E hoje nós também temos as bolsas, né? E assim, antes a gente utilizava os frascos de nutrição parenteral, que eram de vidro. Então a gente lavava, esterilizava os frascos de vidro, às vezes até caía na cabeça do paciente em algumas situações. O negócio era bravo. E assim, era muita dificuldade para a gente usar essas dietas. E hoje, né, a gente tem bolsas, tem sistema fechado, a gente tem aí uma evolução muito grande. No início da década de 80, começaram a chegar pequenas empresas no nosso país de dietas enterais, né? De fora do país começaram a entrar aqui pequenas empresas já com dieta enteral industrializada. Só que essas pequenas empresas começaram a cair, por quê? Começaram a chegar as multinacionais. A primeira que chegou no nosso país foi a Support, que hoje é a Danone, né? Depois a Novartis, que hoje é Nestlé, e depois o Abbott. E hoje a gente tem uma variedade bem grande de empresas, né? Que eu nem tenho foto para mostrar para vocês de tantas empresas e tantas dietas que nós temos no mercado. Essas são as fotos bem antigas dessa época. E o sistema de administração também mudou. Por quê? A gente tinha o sistema aberto, que inclusive a gente usa muito, em muitos lugares se utiliza, o sistema fechado na década de 90, e em 2016 também temos a opção do sistema fechado gravitacional para se usar em domicílio. Em relação à nutrição parenteral, a gente teve uma evolução muito grande também. Por quê? No Brasil, a nutrição parenteral chegou no Hospital das Clínicas em 1980, por um médico chamado Dr. Joel Fantucci, que trabalha lá até hoje. Ele está aposentado, mas ele trabalha lá. E ele trouxe, e a farmácia do Hospital das Clínicas começou a produzir nutrição parenteral. Por isso que eu comentei com vocês que o Ministério da Saúde chamou o farmacêutico de lá, o Dr. Vitor Hugo, para encabeçar a portaria de legislação de terapia nutricional parenteral, que iniciou a MTN, por causa dessa experiência dele. Foi a primeira farmácia hospitalar do Brasil a produzir nutrição parenteral. E até 5 anos atrás, a farmácia produzia nutrição parenteral. Mas o sistema era 2 em 1. Então, era glicose e aminoácidos, e você tinha que repor lipídios à parte. Isso é uma complicação para o paciente em relação à via de acesso. Então, assim, para você dar também eletrólitos e vitaminas, oligoelementos. Então, nós passamos a terceirizar há 4 anos atrás. Então, hoje a gente conta com empresas terceirizadas para fornecimento de nutrição parenteral. E a maioria dos hospitais, hoje não existe mais farmácias de manipulação dentro dos hospitais. Eu acho que o HC foi a última que fez isso. A maioria conta com esses serviços terceirizados. Agora, o que eu vejo de conquistas, né? O que eu vejo de conquistas? Reembolso da terapia nutricional. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ibranutri também teve um braço que mostrou o seguinte, que o paciente desnutrido ele fica mais caro, todo mundo sabe, né? Fica mais tempo internado, ele gasta mais antibiótico, se for idoso ele tem mais úlcera, mais lesão por pressão, ele gasta mais UTI. Porém, se você investe R$1, você economiza 4.
Essa foi uma tese de doutorado que foi um braço do IBRANUTRI. Foi a tese de doutorado da doutora Isabel Correia, de Belo Horizonte. E, baseado nesse estudo, saiu uma portaria de terapia nutricional para reembolso. Então, o Ministério da Saúde ele incentiva quem tem equipe cadastrada. Então, quem faz terapia nutricional enteral recebe R$ 30 por dia. Quem faz parenteral recebe R$ 60 por dia. Não cobre os custos da terapia, mas é um incentivo. Quer dizer, aí a gente para perguntar. Você recebe um incentivo, o paciente fica mais barato, e por que ninguém faz, hein? Estranho, né? Isso é uma reflexão para levarem para casa. Não, meu amigo César, porque, olha, eu não consigo responder essas perguntas. Uma outra evolução. Os manuais de terapia nutricional de MTN que já foram publicados. Estou mostrando aqui os do estado de São Paulo. Tá? Nós temos outros no Brasil, mas eu me direcionei mais para cá. O nosso foi o primeiro, que a gente teve tanto pedido que a gente acabou publicando para poder fornecer para as visitas. Depois a gente publicou outra edição, depois o ICESP. Aí nós temos um comitê de terapia nutricional envolvendo o complexo, então envolveu mais. Temos também do Einstein e temos também do HU, que eu não consegui a foto, mas nós temos o manual da MTN do HU. Então, isso é uma evolução muito positiva. E nós temos também a evolução das equipes. Por quê? As equipes informais, elas nasceram nos Estados Unidos na década de 70. Na América Latina, a gente pode pensar, nossa, todo mundo tem MTN, o Brasil demorou. Demorou, não. Se a gente for parar para pensar, esse estudo aqui fala que na América Latina, só a República Dominicana, Paraguai, Costa Rica e Brasil que tem. E ainda se mantém. Os demais países não contam com o MTN. Vocês sabiam disso? É um absurdo isso, né? Mas ainda não contam com equipe de terapia nutricional. Em 2008, o doutor Andrea Bottoni, que é um nutrólogo, fez um estudo relativo à presença de MTN nos hospitais aqui do estado de São Paulo. E viu que só 20% tinham. A doutora Lenita, que é a nossa próxima palestrante, fez um estudo em 2013 e viu que esse número aumentou para 47,2%. Mas também ela viu uma triste notícia. 88,2% referiram dificuldade de execução da rotina hospitalar. Então, apesar de ter tido um aumento, ainda existe muita dificuldade nesses profissionais que atuam na MTN. E nesse estudo dela, esse é o estudo da Lenita, que foi feito em 76% de hospitais de administração direta, 64% de atendimento geral e 64% sem atividade de ensino, aqui a gente pode ter uma ilustração melhor dele. 88% tem MTN, só que 71% essas MTNs são equipe de apoio. Elas não são um serviço de MTN. Só 76% tem protocolos, só 71% tem cadastros e apenas 13% tem profissionais exclusivos. Então, nós temos muito ainda a conseguir com esse quadro. Esse é um estudo que eu consegui, uma gentileza da Rafaela Freitas e do Dr. Diogo Toledo, foi um questionário enviados aos associados da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Foi um perfil que foi feito em relação aos pacientes das UTIs brasileiras. Então, eles avaliaram no período de fevereiro a abril de 2017. O que eles avaliaram? Presença de MTN
indicador de qualidade de volume prescrito e infundido e desnutrição intra-hospitalar. E esse estudo envolveu 302 hospitais brasileiros. 47% eram públicos e 73% mistos. Nas UTIs brasileiras, vejam só, 77% tem MTN. E o resto? Numa UTI, você não tem MTN, é muito complexo. E indicador de qualidade de volume prescrito e infundido, só 59%. Isso é muito preocupante. 68% meta proteica até 72 horas. E desnutrição intra-hospitalar, apenas 38%. Quer dizer, cadê o combate à desnutrição? Quem que está preocupado com isso? Mas, por outro lado, nós temos também várias ações positivas. Vamos ver o que está sendo feito para combater isso. Há 4 anos atrás, na sociedade brasileira, nós fizemos grupo de estudos da MTN junto com a sociedade. Então, cada mês a gente fazia em um hospital. Isso a gente fez durante 4 anos, eu e a doutora Maria de Lourdes Teixeira da Silva. Então, nós fizemos isso durante 4 anos aqui em São Paulo. Hoje, quem está fazendo isso é a Silvia Piovacari, do Einstein. Então, ela, junto com a sociedade, ela está fazendo esse encontro de MTNs, edição São Paulo, com apoio também da sociedade brasileira. Então, quem quiser pode participar desses encontros. E, como o Dr. César já colocou, o próprio CRN teve uma iniciativa muito interessante, que foi de chamar um grupo de nutricionistas para fazer um grupo de MTN. E nós participamos desse grupo, onde foi feito um impresso que, inclusive, vocês receberam dentro da pasta. E, nesse grupo, nós discutimos várias ações, nós tínhamos muitas dúvidas, porque, como eu coloquei para vocês, como a gente é um grupo relativamente pequeno, a gente sempre teve dificuldade para discutir as soluções. Olha, como é que você faz com os indicadores? Como é que você atua na sua equipe? Quais são as suas principais dúvidas? Como é que você trabalha dentro do seu hospital? Então, é diferente de outros grupos, né, que você tem muito lugar de discussão. A gente nunca teve. Então, a gente se sentiu muito confortável com essa posição do CRN. E foi a doutora Sônia Tucunduva que era a formadora desse grupo. E teve um projeto, né, de visitas técnicas, tanto em hospitais como em MTN, e a proposta era conhecer o trabalho e orientar a finalidade do CRN e as demais orientações. Então, a necessidade de divulgar a importância da atuação do nutricionista no âmbito hospitalar, em especial na MTN. Então, conscientizar os gestores, por quê? Você chega no hospital e fala assim, você sabe o que é MTN? MTN? Primeiro que é MTN, né? Não é EMTN, né? Ou então TN. O que é? Não sabe. Você chega para o diretor do hospital, você fala, olha, a gente precisa ter uma MTN. O quê? MTN? Não sabe nem o que é. Então, a ideia de fazer esse folheto era justamente para divulgar, para ampliar os conhecimentos, para realmente, né, melhorar aí os conhecimentos em relação à MTN. E também foram feitas as visitas fiscais, né? E a meta para a MTN era 153 e foram feitas 152, não, Lúcia? Na verdade, foram 99%, quase aí 100% do que foi proposto. Então, esse foi o primeiro folder explicando sobre MTN, explicando o que era. Então, vocês podem verificar, depois ele foi refeito, né? Foi feito aí esse que está na pasta, então foi um layout mais avançado, vamos dizer assim.
Vocês sabem, né? Tudo melhora nessa vida. Então, esse é o que está na pasta para vocês. E aí, eu coloquei algumas questões do que foi levantado por causa do tempo. Então, assim, possui credenciamento na Secretaria da Saúde apenas 52% dos nutricionistas que receberam visita do CRN referente à MTN. A equipe está publicada no Diário Oficial apenas 43%. Está envolvido ou realiza plano de auto-hospitalar 81%. Então, cadê o resto? Possui procedimentos manual de terapia nutricional 81%. Quero lembrar que isso é requisito para MTN. Isso tem que ser 100%, e não pode ser 81%. Isso também é bastante preocupante. Possui título de especialista? Apenas 16%. Não que seja obrigatório na MTN, mas se prevê. Se você trabalha dentro de uma equipe de terapia nutricional, seria de bom tom que você tivesse uma especialização em terapia nutricional. Isso seria muito bom agregar dentro da sua equipe. Então, para a gente concluir, a MTN ela apresentou uma enorme conquista em relação à terapia e insumos. O número de MTN ela vem crescendo gradativamente, né? O doutor Andréia, a doutora Lenita vem mostrando isso. Temos pouca presença de profissionais exclusivos atuantes na MTN. Isso é um desafio que nós vamos ter que correr atrás. Os indicadores de qualidade precisam estar mais presentes na MTN. E vocês precisam começar a gostar mais deles, tá? E a MTN precisa publicar mais para crescer e se consolidar. A gente quase não tem publicações de MTN no nosso país. Se a gente for fazer uma busca na literatura, a maior parte do que a gente tem são trabalhos de fora. Então, a gente precisa se consolidar dentro dessa área. Por quê? Nós temos uma janela de oportunidades. É uma área nova da nutrição. É uma área que vocês que estão começando, a gente está vendo aqui bastante jovens, é uma área que a gente precisa de muita força jovem para a gente construir e solidificar essa área. Então, é uma área que está pedindo realmente muitos nutricionistas para trabalhar. Trabalhar em equipe não é fácil. Quem fala que trabalhar em equipe é fácil é porque nunca trabalhou. Mas é maravilhoso. É a melhor maneira da gente aprender a trabalhar dentro de um hospital é trabalhar em equipe. É a melhor maneira de você ter o prazer de atender um paciente é você trabalhar em equipe. É maravilhoso. Eu já trabalhei em todas as áreas do hospital e a melhor área que eu trabalhei até hoje é a MTN, sem dúvida nenhuma. Então, eu gostaria de agradecer a atenção e fico à disposição aqui. Muito obrigada.